Fala, galera! Aqui é Fernando Melo mais uma vez para estudarmos juntos língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é orações coordenadas. Por isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos estudar as orações coordenadas. E é importante que você entenda que esse conteúdo faz parte do estudo do período composto. Existe o período simples, formado por uma única oração, e o período composto, formado por duas ou mais orações. Essas orações que fazem parte do período composto, elas estabelecem relações entre si, relações sintáticas e relações semânticas, relações de sentido. O que caracteriza a oração coordenada é que, sintaticamente, ela é independente. Fernando, já começou a falar difícil. O que isso significa? Vamos lá. As próximas orações que iremos estudar serão as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas não são completas. Elas sempre precisam de termos de uma outra oração para que complete a sequência sintática. A oração coordenada não. Ela é completa. Ela tem todos os termos. Sujeito, predicado, verbo, tudo completinho. Complementos verbais, nominais quando necessário, está tudo ali. Todas as orações coordenadas têm os termos necessários para fechar o ciclo da estrutura sintática. Então, ela não depende sintaticamente de outra oração. É claro que elas estabelecem relações de sentido entre si. E você vai aprender tudo isso a partir de agora. Em relação à estrutura, existem dois tipos de oração coordenada: as assindéticas e as sindéticas. Qual a diferença entre elas? A oração assindética, ela não possui conjunção. Elas se juntam a partir de pontuação, ou vírgula ou ponto e vírgula. Já as orações sindéticas, elas têm a conjunção. E são através das conjunções que as relações de sentido são estabelecidas. Isso quer dizer que nas orações assindéticas não há relação de sentido? Não foi isso que eu falei. Vai haver relação de sentido tanto nas orações assindéticas como nas orações sindéticas. Só que nas sindéticas, como tem a conjunção, essas relações ficarão mais evidentes e fáceis de identificar. Mas vamos ver exemplos. E aí eu aproveito e te mostro a independência sintática que eu mencionei anteriormente. Vamos lá. Os alunos chegaram, a professora entregou a prova. Aqui nós temos duas orações, temos dois verbos. Chegaram, entregou. Se temos dois verbos, temos duas orações, e aí temos um período composto. Vamos analisar esse período. Ele não tem conjunção. As duas orações, elas estão justapostas, estão uma ligada à outra a partir de uma vírgula. Então, essas orações são orações assindéticas. Agora vamos analisá-las. Os alunos chegaram. Verbo chegaram. Os alunos aqui é o sujeito. Quem é que chegou? Os alunos. Chegaram é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Então aqui já fechou o ciclo sintático. Essa oração não vai precisar da outra para fazer isso. Ela já está completa. A outra oração. A professora entregou as provas. Verbo entregar. Quem entregou? A professora. Sujeito. Entregou o quê? As provas. Transitivo direto, objeto direto. Mais uma vez, o ciclo sintático foi fechado. Nenhuma das orações precisa de termos da outra para completar esse ciclo. Mas elas têm uma relação de sentido? Sim. E eu vou explicitar isso agora colocando uma conjunção, formando uma oração coordenada sindética. Os alunos chegaram e a professora entregou as provas. Esse "e" é uma conjunção aditiva. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E agora nós temos a primeira oração assindética, os alunos chegaram, uma oração sem conjunção. E a partir do "e", nós temos uma oração coordenada sindética, com a conjunção "e aqui se estabelece uma relação de sentido de adição. Eu vou repetir isso daqui a pouquinho. Mas aqui você consegue entender bem
sobre as relações sintáticas e de sentido. Essas orações, elas são independentes sintaticamente porque elas têm todos os termos e também têm uma relação de sentido entre elas, e existem 5 diferentes tipos de relação que podem ser estabelecidos entre orações coordenadas. E a gente vai ver cada uma delas a partir de agora, para você não ficar com nenhuma dúvida. A primeira oração coordenada sindética é a aditiva. Ela expressa a ideia de adição ou soma. As principais conjunções que a gente usa nessa oração são as seguintes: e, nem, mas também. Também a gente pode usar o não só, o como também. E a ideia é sempre a mesma: você acrescentar informação. 2 orações ou mais em que uma acrescenta informação em relação à anterior. Vamos ver o exemplo. O pai não pensou no perigo da situação, nem prestou atenção no garoto. 2 orações, a primeira é uma oração assindética e a segunda sindética aditiva, porque tem a conjunção nem. Esse nem aí tem o mesmo sentido de e não prestou atenção no garoto, acrescentando informação à ideia anterior. Por isso, é uma oração aditiva que expressa uma adição. Já aqui temos uma oração coordenada sindética adversativa. A palavra adversativa tem o mesmo início da palavra adversário e expressa uma ideia de oposição ou adversidade, coisas contrárias. Ou seja, relaciona orações de sentido oposto, de sentido contrário. Olha as conjunções que nós podemos usar. Mais sem i. O mais com i se refere à quantidade. O mais sem i é uma conjunção adversativa. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. Sempre com uma ideia de oposição. Vamos lá. O homem era muito forte, mas perdeu a luta. Veja só. Se ele era muito forte, há de se imaginar que ele iria vencer a luta. Mas aí você acrescenta, você dá a informação de que ele perdeu a luta. Então você coloca uma conjunção adversativa para ligar essas ideias que são opostas, que são contrárias. Logo em seguida, vem as orações sindéticas alternativas, transmitindo a ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Alternância, troca, é como se fosse uma gangorra. Uma coisa de cada vez, fica mudando de posição, se alternando. Olha as conjunções. Ou, alguma coisa, ou de novo. Ora, alguma coisa, ora de novo. Seja, a mesma coisa. E poderia ser quer, e ainda poderia ter mais algumas. Olha só o exemplo. Ele não me ajuda em casa. Ou dorme o dia todo, ou fica vendo televisão. Nós temos aqui a repetição do ou, né? Como eu falei aqui, ou alguma coisa, ou. E são 2 orações coordenadas alternativas. Uma hora ele está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Uma de cada vez e fica se alternando nessas atividades. Essa é a ideia de alternância trazida por essas orações. Essa aqui é a oração coordenada sindética explicativa. Como o próprio nome diz, ela apresenta uma explicação sobre a oração anterior ou sobre a oração a qual ela está relacionada. As conjunções são as seguintes: porque, o que, porquanto e o pois. O pois, ele merece uma atenção. Ele também poderá ser conclusivo. Essa é a oração que nós vamos estudar a seguir. Mas quando que ele vai estar apresentando uma explicação? Quando ele abre a oração estando antes do verbo. Vamos ver um exemplo? Alguma coisa aconteceu, pois ela saiu com muita pressa. Temos a primeira oração, a sindética, alguma coisa aconteceu, e logo depois a oração sindética explicativa, pois ela saiu com muita pressa. O verbo aqui é sair, pois ela saiu. A conjunção pois vem antes do verbo, dando início a essa oração. E aqui é uma explicação. Ela sair com pressa explica a afirmação de que alguma coisa aconteceu. E aí as pessoas começam a suspeitar. Pô, o que aconteceu, tal, né? Daí por diante.
E por fim, essa aqui é a oração coordenada sindética conclusiva. O nome, mais uma vez, é bem elucidativo. Essa oração apresenta uma conclusão sobre a oração a qual ela está relacionada. O que é uma conclusão? A conclusão é uma ideia final a que se chega a partir de informações anteriores. Temos aqui as seguintes conjunções: portanto, então, logo, por isso e mais uma vez o pois. Quando é que o pois vai ser conclusivo? Na explicação, o pois aparece antes do verbo. Já na conclusão, ele vai aparecer após o verbo. Olha o exemplo. Ele me ajudou quando mais precisei. É, pois, um grande amigo. Temos aqui a primeira oração, a sindética, que termina aqui no ponto e vírgula. Depois começamos a oração sindética, só que começa com o verbo ser, é. É, pois. O pois vem depois, vem após o verbo. Por isso, ele está trabalhando de forma a apresentar uma conclusão. Se ele ajudou quando você mais precisou, a conclusão a que você chega é que ele é seu amigo. Quero te agradecer porque você ficou aqui comigo até agora. Mas eu também quero te dizer que existem algumas dessas conjunções que eu te mostrei e que têm sentidos variados e estão além do uso nas orações coordenadas. É o caso do porquê, é o caso do ou, e vou trazer para você vídeos sobre essas conjunções. Se você quer se aprofundar nesse assunto, dá um like aqui, se inscreve no canal, que aí você vai ficar sabendo quando esses vídeos forem lançados e você vai estar ajudando o meu trabalho também. Um grande abraço.